Olá, jovem senhor, jovem senhora, jovem casado, jovem solteiro, jovem viúva, viúvos, jovens trabalhadores, estudantes que agora estão de férias, jovens adolescentes, jovens crianças, jovens, sejam bem-vindos aqui a mais um grupo de alívio, essa estrutura abençoada que Deus nos deu, com grupos pequenos, células aí espalhadas pela São Paulo e talvez pelo mundo, porque sabe Deus onde vai chegar esse vídeo. Então, em nome de Jesus, estamos juntos para mais esta oportunidade que Deus tem nos dado, esta semana abençoada de compartilhar a palavra de Deus juntos. Estamos seguindo aqui adiante desta série dedicados à palavra de Deus. E como vai ser legal essa jornada, já está sendo, né? Com você. Então, espero em nome de Jesus que você fique atento aí, segure, coloque o teu cinto de segurança aí, e firme-se aí na sua cadeira ou no lugar que você está aí e junte a sua galera e vamos juntos para mais esse vídeo. Antes de nós iniciarmos, eu peço que você já dê o seu like aí, curta este vídeo. E também não só esse, mas os outros que temos aqui no nosso canal, que eu creio que vai edificar e já está edificando aqueles que já estão nos seguindo. Se você ainda não segue esse canal, por favor, siga-nos aí, na onde você estiver, que plataforma que você estiver aí assistindo este vídeo, siga-nos aí no canal, se inscreva se você estiver no YouTube aí e também ative aí o sininho para que vocês tenham as notificações de toda vez que a gente lançar um programa diferente. E hoje aqui seguindo com esta série dedicados à palavra. Hoje nós vamos falar aqui sobre ser famintos e sedentos pela palavra do Senhor. Então eu quero ler com você o Evangelho de Mateus, capítulo 4 e versículo 4. Mateus, capítulo 4 e versículo 4, que a palavra do Senhor diz assim: Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E também Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 1, está escrito a seguinte maneira: tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje eu lhes ordeno, diz o Senhor, para que vocês vivam e também se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos. Para quê? Para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os meus mandamentos. Então, ele os humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com um maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante estes 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que, assim como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Então, baseado nessas duas leituras aqui, meus amados, eu quero continuar essa série dedicados à palavra, falando sobre ser faminto e sedento da palavra. É interessante essa palavra estar com fome ou estar com sede, porque a comida e a bebida, né? A comida e a água, vamos dizer assim, ela representa para nós a sobrevivência, né? Comida e bebida, ela é sinônimo de sobrevivência. É claro que nós não sobrevivemos só comendo e bebendo, precisamos de outras coisas, por exemplo, de saúde, né? Mas a saúde, ela provém da comida e da bebida. Mas você comendo e bebendo, você ainda pode ficar doente. Então, precisamos também ter saúde. Outra coisa importante também é nossas roupas. O que é que vamos vestir, né? Ou como vamos nos aquecer ou vamos nos proteger do sol com roupas
ou outros utensílios. Então, tudo isso faz parte da vida e do que precisamos para viver. Comida, bebida, saúde e vestes. Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Aqui a gente está falando de sobrevivência, ou de viver, de como se manter vivo. E agora colocando a palavra de Deus nisso agora, nesta balança, né? Colocando a palavra de Deus nessa balança. Será que eu consigo sobreviver pela palavra? Será que eu consigo sobreviver por causa da palavra? Será que a palavra de Deus realmente é um alimento e eu posso dizer que não é só uma comparação? Será que Jesus aqui não está só fazendo uma metáfora? Será que é real isso? Bom, para dizer isso para você, eu preciso te contar algumas experiências. Eu tenho várias experiências que elas dariam para você um livro inteiro de experiências. Mas enquanto eu me preparava para ministrar essa palavra, me veio 3 experiências que eu quero contar rapidinho aqui, porque senão eu vou perder muito tempo, né? E eu quero, então, rapidinho te dizer quais foram elas. Uma das primeiras que eu lembro foi uma experiência que eu tive no que se refere a ofertas. Ou melhor, não vou deixar essa da oferta por último, vamos falar de uma outra. Em determinado momento, já conhecia Deus, já estava na igreja, mas presta atenção. Uma coisa é estar na igreja, outra coisa é praticar a palavra e fazer com que a palavra seja o meu sustento. Então eu estava na igreja, eu tinha a palavra de Deus em minhas mãos, preste atenção que daqui a pouco eu vou explanar melhor sobre isso, mas eu não estava vivendo pela palavra. E por isso eu cheguei numa crise financeira muito forte. E não se engane, as crises, muitas delas não é o diabo que proporciona. Ele pode até estar fazendo alguma coisa, mas ele só faz por permissão divina. Então, preste atenção, é da vontade de Deus, muitas vezes, situações que passamos para que a gente tenha aprendizado, conforme eu li para você aqui em Deuteronômio capítulo 8. E aqui ele fala que o próprio Deus os levou ao deserto para serem provados, para passarem fome, para passarem necessidade, para que Deus provasse o coração deles. Então preste atenção, não foi o diabo, foi Deus que proporcionou para eles um ambiente de dependência. Eles estavam dependendo de algo, eles precisavam de comida, de alimentos, de roupas, de outras coisas, e eles precisavam aprender a depender de Deus. Então aqui é onde mora o grande segredo. E como estamos falando sobre estar famintos e sedentos da palavra de Deus, nesta época eu ainda não era faminto e sedento da palavra. Eu estava começando a aprender sobre isso quando eu e minha esposa passamos uma dificuldade financeira enorme. Uma criança pequena em casa, meu primeiro filho, bem pequeno, e a gente passando, nunca passei fome, tá? Literalmente assim, passei fome, não. Mas a gente chegou no limite do limite. E quando eu digo limite do limite, foi um dia que sentamos na mesa para comer. E naquele dia que nós sentamos, a minha esposa pôs o alimento na mesa, o que tinha, um arroz, um feijãozinho quentinho, tudo bonitinho, que a minha esposa sempre gostou, né, de fazer as coisas bonitas. Então, mesmo tendo poucas coisas, mas ela sempre arrumou a mesa, sempre fez aquele carinho, todo aquele cuidado. E eu lembro que ela colocou as coisinhas que tinha na mesa. E ali sentados, antes da gente fazer a oração, para a gente comer, ela falou: amor, eu queria te dar uma notícia. E eu falei assim: pode falar. Ela falou: então, esse feijão que está na mesa é o último feijão que eu cozinhei, tá? É o último feijão que eu cozinhei e é isso. Eu não sei o que vai ser a partir disso. Bom, naquele momento, queridos, eu quero confessar para vocês que eu não tinha o que fazer. Eu não tinha emprego, eu não tinha onde procurar emprego, eu não tinha mais a quem recorrer com dinheiro emprestado, minhas contas estavam falidas. Eu não tinha cartão de crédito, não tinha como, eu não tinha. A única alternativa era talvez eu pedir para alguém, para um parente, etc. Mas eu já tinha proposto no meu coração que eu não queria fazer isso, não por orgulho, é porque, poxa, se eu era filho de Deus e eu estava passando por aquilo, eu queria que o Deus resolvesse o meu problema. E não era por orgulho, mesmo porque anterior a isso que eu estou te contando, eu já tinha pedido dinheiro emprestado para outras coisas, para outros fins, eu já tinha passado por algumas humilhações, então não era o caso. Era um dia de prova, Deus, e eu lembro que com muita tranquilidade eu respondi para Adri e falei: então vamos comer o último, porque está chegando aí, daqui a pouco Deus vai providenciar, seja o que Deus quiser. E fizemos aquela oração, agradecemos a Deus e foi tudo certo.
Quando chega mais ou menos por volta de 6 horas da tarde, eu quero deixar bem claro que nessa época eu estava servindo ao Senhor de uma maneira muito mais profunda do que eu servi minha vida inteira. Como eu disse para vocês, estava começando a aprender a depender da palavra do Senhor. E naquele dia eu fiz essa oração, almocei, quando deu 6 horas da tarde, eu estou contando bem rápido para ganhar tempo aqui. E quando deu 6 horas da tarde, minha barriga doeu muito, fui para o banheiro, me deu aquele mal-estar, que você já sabe o nome, né? Vou falar aqui, diarreia. Me deu uma diarreia. E eu naquele tempo servia a igreja, né, de segunda a domingo. Então eu trabalhava direto, eu e minha esposa, todas as noites na igreja, e sempre trabalhando, final de semana integral na igreja. E quando chega então, terça-feira, 6 horas da tarde, me deu essa dor de barriga, logo na sequência da pós-oração que eu tinha feito do almoço. E por causa dessa dor de barriga, eu liguei para o meu pastor na época e disse, olha, eu não vou poder estar aí hoje, porque eu tô com uma dor de barriga e já fui ao banheiro umas 2 ou 3 vezes e eu não sei se eu vou conseguir me comportar durante o culto hoje, então eu não vou. E ele me abençoou, né? Fiquei em casa naquele dia e desliguei o telefone. Isso era por volta de umas 6 horas da tarde, passou ali uns 15 minutos, aí nós recebemos uma ligação. E a pessoa que estava do outro lado da ligação, ela disse o seguinte, vocês vão estar em casa hoje? Preste atenção em como Deus faz. E eu falei, olha, não era para estar. A verdade é que eu tinha um compromisso hoje, como eu tenho todas as terças-feiras. Porém, me bateu uma dor de barriga e justo hoje, e nós vamos estar em casa sim, nós não vamos sair de casa. E a pessoa falou, então tudo bem. Nós podemos ir na sua casa? Gente, meu Deus, como é que você recebe uma pessoa na sua casa? Se a minha esposa tinha acabado de cozinhar o último feijão, você acha que tinha outras coisas para servir para alguém? Não tinha, né? Aí no telefone, eu segurei o telefone assim, virei para minha esposa e falei, e aí, Dri, estão querendo vir aqui em casa? Não tem nem café. E aí ela falou assim, pode vir. E a Dri, com muita fé, falou que eles poderiam vir. E aí ela falou, e aí eu falei, olha, vocês podem vir, a gente vai estar em casa. Desliguei o telefone e falei, mas Dri, o que a gente vai servir para eles? A gente não tem nem pó de café. E aí o que aconteceu? Ela falou, não, amor, eles bebem água, bebe como que tiver, bebe o que tiver, Deus sabe todas as coisas. E a gente falou, então tudo bem. E ficamos ali, e deu 7 horas, 8 horas, 9 horas e nada, as pessoas não chegaram. Em certo sentido, eu falei, ainda bem que eles desistiram de vir, porque o que eu ia fornecer para eles? Eu não sabia o que eles queriam. No meu coração eu estava sentindo que era apenas uma visita, eu não sabia o que Deus estava preparando. Bom, e quando deu 9h30 da noite, quase 10 praticamente, era para lá de 9h30 da noite, então essas pessoas chegaram na nossa casa. Eles vieram de longe, não moravam perto, e quando eles chegam na nossa casa, eles começam então a descarregar o carro deles com caixas de supermercado, cheias de mantimentos, né, de óleo, de tudo que você possa imaginar, arroz, leite, Danone, iogurtes, bolacha, produtos de limpeza, uma compra completa. E detalhe, compra com tudo que é de bom. Não foi uma compra qualquer, uma compra que estava ali, tudo de bom ali e de melhor dentro daquelas caixas. E aí a pessoa começou a descer as caixas e falou o seguinte para nós, falou, olha, eu estava em casa orando e Deus falou que nós tínhamos que trazer uma compra para casa de vocês. E vocês que estão na igreja constantemente, presta atenção. Vocês devem saber quem é que está precisando desses alimentos, porque Deus mandou trazer para cá. Então nós queremos que vocês então direcionem essa comida para a pessoa que está precisando. Eu confesso a vocês que os meus olhos se encheram de lágrimas, nós começamos a chorar, eu e minha esposa olhando, inclusive aqui agora, enquanto eu te conto esse testemunho, eu confesso que eu estou com vontade de chorar de novo, porque é muito emocionante lembrar disso. E aí, quando eles falaram aquilo, que eles terminaram o discurso, né, dizendo que eles tinham ouvido de Deus, a gente falou assim, realmente, vocês estão certos, nós conhecemos uma família que está precisando desses alimentos. E eles falaram, a gente sabia que vocês saberiam para quem destinar, e a gente falou, a família é a gente mesmo. Nós oramos e a gente contou a história. Aconteceu assim, assim, assim na hora do almoço. E aí eles começaram a chorar também junto com a gente. E ali nós choramos, nós nos alegramos. E naquele dia a minha compra do mês estava garantida para mim
e para toda a minha família por mais um mês, nós não passaríamos nenhuma necessidade, muito pelo contrário, nós íamos passar melhor do que o último mês. A outra experiência também está relacionada com algo parecido, com um dia parecido com esse, e mais uma vez tinha se acabado algumas coisas em casa. E desta vez Deus usou uma outra pessoa que nunca tinha ido na nossa casa também, um senhor que já não está mais entre nós, infelizmente, mas esse senhor, esse homem de Deus, ele foi usado por Deus. E ele nunca tinha ido na minha casa, não nos falávamos, conhecíamos, né? Nós nos conhecíamos, mas nós não nos falávamos, não tínhamos intimidade. Muito pelo contrário, para falar de coisas pessoais assim, jamais. Era um senhor já, né? Assim, não era compatível com a minha idade, com as pessoas que eu andava, né? Eu tinha apenas 20 e poucos anos. Ele já era um senhor para mais de 60 anos, então nós não andávamos juntos, não fazíamos parte do mesmo círculo de amizades. E ele nunca tinha ido na nossa casa. E um determinado dia de tarde ele bate o portão, eu atendo o portão e ele com um monte de sacolas assim, no caso ele não veio de carro, mas veio com um monte de sacolas na mão, um monte, segurando aquelas sacolas, e ele disse: olha, eu estava vindo do trabalho, Deus mandou eu passar no supermercado e trazer essas sacolas para vocês. E ele fez isso, ele nem entrou dentro da minha casa, entregou as sacolas, eu expliquei que a gente estava precisando mesmo. Ele também encheu os olhos de lágrimas, orou por mim e foi embora e nunca mais voltou para minha casa de novo. Nunca mais ele teve a oportunidade de entrar dentro da minha casa de novo, apenas aquele dia, porque Deus mandou ele levar umas compras lá na minha casa. É muito testemunho, é muito emocionante. O outro testemunho é também nessa área de necessidades, só que agora não era comida, não era alimentos, agora era para pagamentos de contas. E eu estava num dia, uma semana bem difícil, complicada, para pagamentos de contas. Olha, se você estiver ouvindo um barulho aí de fundo, tá, gente? Não se preocupa. As nossas irmãs do Círculo de Oração estão orando lá na igreja e o som está chegando aqui. Então, esse fundo musical é o fundo de oração, de mulheres cheias de fé e de oração. Então, o Espírito Santo está aqui, envolvendo esta palavra aqui, enquanto a gente ministra vocês, elas estão adorando ali em oração e em louvor. Aleluia, glória a Deus. E rapidinho aqui, esse terceiro testemunho é para dizer para você que eu estava precisando de pagar contas. Só que o valor das minhas contas era R$100. Segunda-feira eu tinha que pagar R$100. E estava exatamente em um domingo. E neste domingo eu tinha R$5 no bolso, que era para mim pagar. Eu não me lembro se era para cooperar na gasolina do veículo que a gente pegou carona, ou se era, eu não me lembro exatamente, mas o dinheiro já tinha um destino, R$5 apenas, e eu precisava de 100, e na segunda-feira. E chegou o momento das ofertas na igreja e foi falado algumas palavras ali, e na hora da oferta eu disse para Deus, eu falei: olha, eu não vou ofertar hoje porque eu não tenho dinheiro. Eu falei isso no meu coração. E o Espírito Santo falou: você tem sim. Eu falei: eu não tenho. Ele falou: você tem. Eu falei: eu não tenho. E aí eu retruquei, né, no meu coração e disse: mas será que o senhor não sabe que eu preciso de dinheiro para pagar essas contas amanhã e eu não tenho? E aí no meu coração veio também uma voz dizendo o seguinte: você não precisa de dinheiro. E eu praticamente ali sozinho, ali no meio da igreja, eu estava quase que dando risada na cara do Espírito Santo. E eu falei: o senhor não está entendendo como eu não preciso de dinheiro? Eu preciso pagar as minhas contas amanhã, são R$100. Eu só tenho 5 e esses 5 que eu tenho ainda é para pôr gasolina, para voltar para casa. E como que o senhor fala que eu não preciso de dinheiro? E aí eu ouvi a voz de dizendo assim: você não precisa de dinheiro, você precisa de mim. Eu falei: você não precisa de dinheiro, você precisa de Jesus. E eu ouvia: você não precisa de dinheiro, você precisa de Jesus, você não precisa de dinheiro. Essa voz, você precisa de dinheiro, você precisa de Jesus, ela soou no meu ouvido umas 3 vezes, até que eu, com muita insistência, levantei meio assim, meio, sabe, bravo, ao mesmo tempo duvidando, ao mesmo tempo desafiando Deus. E eu peguei aqueles R$5, fui lá e depositei no ofertório, na hora das ofertas da igreja. O que aconteceu foi que quando terminou o culto, tudo se terminou, eu estava indo embora para casa, alguém chega no meu bolso e coloca um envelope.
Eu achei que era um bilhete, na verdade eu não sabia que era um envelope, eu pensei que era um bilhete, algum recado, porque a gente lidava com muita gente. Então eu pensei, colocar um recado no meu bolso e eu me despedi de todo mundo e fui para casa. E quando chegou em casa eu resolvi pegar e ler o bilhete para ver o que era, mas quando eu abri o bilhete, não era um bilhete, era um pequeno envelope, um embrulho que estava ali dentro, R$100. Era todo o dinheiro que eu precisava para pagar as dívidas na segunda-feira. Então, queridos, o que eu estou contando esse testemunho aqui? Eu quero que e a palavra de hoje vai ser praticamente o meu testemunho, esses testemunhos. E eu tenho esses e um monte de outros, tá? Isso daí só alguns que eu estou lembrando e o que dá para contar hoje. O que eu estou querendo dizer para você é que o Senhor me disse que eu não precisava de dinheiro, eu precisava dele, eu precisava de Jesus. Eu não precisava mais de dinheiro, eu precisava de aprender a conviver com a palavra que saía da boca de Deus, com as promessas que saíam da palavra, da boca de Deus a meu respeito, a respeito da minha família, a respeito da minha casa, a respeito dos meus negócios. Eu precisava da palavra que saía da boca de Deus a respeito da minha saúde, a respeito da minha comida e da minha bebida. E a partir daquele dia eu comecei a entender que já que eu não precisava de dinheiro, eu precisava de ser mais liberal quando esse dinheiro estava na minha mão. Então eu já não me importava mais com o que estava na minha mão. Se eu tinha que dar, eu dava dinheiro, dava carro, dava relógio, dava roupa. E até hoje é assim. Comecei a não me preocupar com aquilo exatamente que estava nas minhas mãos. Quando Deus falava dar, eu simplesmente dava. Até hoje eu faço isso. Porque eu aprendi que eu não preciso do dinheiro em si, eu preciso de Jesus. Eu preciso da palavra que sai da boca de Deus. E não tem jeito de eu conhecer a palavra que sai da boca de Deus se eu não conhecer isso daqui, esse livro. Porque esse livro é a palavra de Deus. Esse livro é Jesus. O que eu preciso está aqui na palavra e só dela eu preciso, para que eu me alimente física, espiritualmente e emocionalmente. A palavra me dá, sim, um alimento espiritual, para que eu consiga contato com o Pai, com o Espírito Santo, para que eu espiritualmente eu fique bem. A palavra me dá, sim, sustento emocional, para que eu tenha palavras de ânimo para viver, para perdoar, para liberar perdão, para caminhar, para a direção da minha alma para algumas coisas, para a felicidade abastecer também esta parte que nossa alma precisa tanto, para blindar os meus sentimentos, aqueles que vêm contrário à minha vontade. Mas a palavra, sim, ela serve para abastecer o que é físico aqui nesta terra. Então, meus amados, se estamos nesta série dedicados à palavra, precisamos estar hoje com fome e com sede, não das coisas que a gente precisa, de pão, ou de água, ou de roupa, ou de dinheiro para pagar contas, ou de alguma coisa que eu preciso comprar. Eu tenho que ter fome e sede da palavra. Porque se eu comer e beber da palavra, ou seja, de Jesus, eu vou ter todas as outras coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tenha fome, tenha sede da palavra, porque esse é o seu alimento, esse é o seu sustento real. Lá no deserto, eles comeram um pão que ninguém conhecia. A palavra do Senhor fala que os pais deles não conheciam, eles não conheciam, porque era milagre, era algo que ninguém viu, de uma maneira que ninguém fez. Veja bem, trabalhar e chegar no mercado e comprar a comida com o suor do meu trabalho, todo mundo sabe, porque todo mundo já viu e todo mundo faz desse jeito. Agora a comida chegar na tua porta, sendo que você não trabalhou, você não suou, você não correu atrás e a comida chegou na tua porta, isso é milagre. Você não trabalhou, você não suou, você não correu, e o dinheiro para pagar suas contas chegaram no seu bolso, isso é milagre, isso é maná. Mas para que isso aconteça, precisamos aprender a viver pela palavra. Deixar de estar dependentes das coisas que o homem faz. Preste atenção, não estou mandando você parar de trabalhar. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar mais. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar mais e ficar lá sentado esperando cair do céu. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que depois que você faz tudo que você tem para fazer, se aquilo ainda não for suficiente para comida ou bebida, porque Deus também prepara emprego, Deus prepara escola, Deus prepara ambientes para que você se sustente. Também isso é milagre. O que eu estou dizendo é o seguinte, que existem momentos que nem o trabalho, nem o médico, nem a costureira e nem nada desta terra pode resolver seus problemas. A única pessoa que vai poder resolver é o Senhor, é a palavra, é a promessa que Ele te disse.
Então, quando eu digo, tenha fome e tenha sede da palavra de Deus, eu estou dizendo também com isso, sustente-se pela palavra, alimente-se pela palavra, mate sua sede com a palavra e pela palavra. Que em nome de Jesus, você nunca mais vai ter fome e você nunca mais vai ter sede. E quando as dificuldades vierem, se por acaso você estiver num deserto, como o povo de Deus teve que passar no deserto, fica tranquilo, porque o maná vai cair do céu, a água vai brotar da rocha, as roupas não se rasgarão, os sapatos não ficarão apertados, não vai dar calo no dedo, os pés não incharão e você não ficará doente. Fica tranquilo, que quando o deserto vir, Deus te protege também. Então esse é um tempo de deserto no mundo, mas Deus está te protegendo. Sinta-se protegido pela palavra que sai da boca de Deus ao seu respeito, pela água que desce do trono de Deus e abastece a sua sede. Meu nome é Apóstolo Alain. Você pode me seguir aqui no meu Instagram. E em nome de Jesus, Deus é com você, porque a palavra disse que é assim e assim será. Te abençoo em nome de Jesus e que haja muita fome e muita sede em você e na sua família pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.